É legal que Jesus nunca deixou de andar e conviver com pessoas que a religião considerava reprováveis. Nós sabemos que as religiões abrâmicas, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, que são as religiões baseadas no livro, todas elas têm os seus tipos de pessoas reprováveis, que são as pecadoras, que são aquelas pessoas que vivem no submundo da sociedade. E o que se diz é que Jesus andava com prostitutas, andava com pecadores. Essa era a acusação que faziam contra Jesus. Eis aí um comilão e um bebedor de vinho. Ou então, olha, o vosso mestre come com publicanos e pecadores. Publicanos que eram os cobradores de impostos de Roma e que superfaturavam o imposto e ficavam com um excedente para poderem se enriquecer às custas dos judeus. O vosso mestre anda com samaritanos, os samaritanos que eram uma subclasse de gente para os judeus, pessoas inferiores. Você andar com um samaritano naquela época era como se hoje você, crente evangélico, fosse visto andando, convivendo com espíritas, pessoas do candomblé ou da umbanda. Se você fizer uma leitura rápida do Novo Testamento nos evangelhos, você rapidamente percebe que todas as vezes que Jesus foi envolvido numa discussão, numa briga, você percebe que nunca foi contra esse tipo de gente, contra esses pecadores. Você nunca vê Jesus dizendo: ai de vós, prostitutas, ai de vós, publicanos, ai de vós, samaritanos, ai de vós, pecadores. Nunca é contra essas pessoas. Você sempre vê Jesus com o dedo em riste contra justamente os fariseus, as pessoas do livro, os religiosos. Você nunca vê Jesus imprecando contra ateus. Você vê Jesus sim falando contra crentes. Ai de vós, fariseus, ai de vós, escribas, ai de vós, sacerdotes, levitas. Se você nunca leu o Novo Testamento, experimente ler pelo menos os 4 primeiros livros, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Faça uma leitura rápida e constate que todas as vezes que Jesus utilizou o nome inferno, ele sempre utilizou falando para pessoas que carregavam o nome de Deus na boca. Inferno, que para Jesus não é um local físico, onde exista fogo literal queimando pessoas. Para Jesus, o inferno é aquele lugar subjetivo de dor e de angústia que habita, que pode habitar o coração do homem. Este lugar Jesus sempre destinava não para descrentes, mas sempre para crentes. Isso porque, para Jesus, as pessoas que mais corriam o risco de parar neste lugar subjetivo de dor eram justamente as pessoas que, de repente, levantavam a bandeira de defensores do nome de Deus, da palavra de Deus, defensores da vontade de Deus. É assim porque são aqueles que se dizem que creem em Deus, aqueles que mais colocam as almas humanas a se perderem da maneira mais trágica possível. Como disse mesmo Jesus: ai de vós, religiosos, que correm a terra e os mares para encontrar um prosélito, encontrar um discípulo, e depois que encontram um, fazem essa pessoa se tornar 2 vezes mais filho do inferno do que vós mesmos. Jesus está falando da radicalização, da doutrinação religiosa que esse prosélito passa nas mãos do seu bispo, do seu pastor. E neste processo de doutrinação, a pessoa ela vai perdendo a singeleza de coração, vai perdendo a sua humanidade, vai perdendo a sua capacidade de ser empático com o próximo e vai se tornando antipático. Pessoas que eram humanas, que se compadeciam normalmente em relação às pessoas, mas hoje vivem de mandar os outros para o inferno. Se você não se converter à minha religião, você vai para o inferno, você continuará amaldiçoado. E a própria pessoa não percebe que está sob maldição. Ela está vivendo, habitando hoje num inferno de angústias, de solidão. Quem de nós não viu isso acontecer em algum momento das nossas vidas com alguém próximo de nós? Ou então isso já não está acontecendo com você, ou não aconteceu já. A pessoa perdeu a sua humanidade, se encheu de arrogância, de presunção religiosa de santidade. A pessoa acha agora que ela está num patamar superior de santidade, simplesmente porque adquiriu um pacote doutrinário baseado em usos e costumes, aprendido no seu culto de doutrina, na sua escola dominical ou então no seu curso teológico. É patético. Você vê que Jesus, sempre quando utilizava a palavra inferno, ele também utilizava junto a palavra hipócrita. Ai de vós, religiosos hipócritas. Jesus utilizava essa palavra que designa falsidade nas aparências. A pessoa, ela aparenta aquilo que ela de fato não é. Essa é justamente aquilo que leva qualquer ser humano para o inferno, que é a hipocrisia. Jesus andava com pessoas que hoje os cristãos jamais andariam. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós devemos roubar? Que nós devemos nos prostituir? Que nós devemos nos entregar às drogas? Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que nós devemos procurar ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. O sentimento de alguém que olha para cima, que olha para Deus
que deseja se aproximar cada vez mais do seu Criador. Uma pessoa que sabe da sua vocação eterna. E justamente porque deseja se aproximar do seu Pai, é que também se aproxima das pessoas. Isso porque ele sabe que, para eu amar a Deus, eu primeiro preciso amar as pessoas. Como eu vou amar aquilo que eu não vejo, que é Deus, se primeiro eu não amar o meu próximo, as pessoas que eu vejo diante de mim? Deus quer ser amado no próximo. E em Deus não há acepção de pessoas. Não existe rico nem pobre. Não existe o santo e o impuro. Não existe a pessoa certa e a pessoa errada. Em Deus, todos nós somos impuros. A diferença é que existem aqueles que têm consciência da sua impureza e aqueles que fingem para si mesmos que são santos, coisa que não são. Nós precisamos ser como Jesus, que preferia 1000 vezes andar com pessoas carentes de significado, que não tinham valor nenhum em si mesmos para se apresentarem diante de Deus. Jesus que preferia andar com estes do que com aqueles que achavam que possuem valor diante de Deus. Pessoas que acham que Deus olha e dá valor para a sua frequência de culto, para as suas entregas constantes de dízimo ou para o seu comportamentalismo, o cumprimento de regras morais. Nada disso para Deus tem valor. Para Deus o que tem valor é a misericórdia, é a bondade, é o amor, é a verdade. Mas se você, de cara, já começa mentindo a respeito de quem você é, como você poderá agradar a Deus? O que Jesus quer é que todos, sejam crentes, sejam boêmios, sejam da igreja, sejam da noite, todos reconheçam que ninguém tem valor diante de Deus. O que Jesus quer é que nós, que não temos valor, reconheçamos também que o benefício de Deus, a misericórdia de Deus, foi dada igualmente para todos nós. Todos nós que carecemos da misericórdia de Deus, recebemos a vida eterna como um presente gratuito, um presente que ninguém merece, mas foi dado para todos. Não é preciso fazer adesão a igreja nenhuma. Foi dado já de graça, já está feito, já está pago, já está consumado. Este é um benefício que foi dado não somente para nós, os que cremos no amor de Deus, mas foi dado para o mundo inteiro, de forma que todos estão cobertos pela bondade de Deus. Agora, o que existe são pessoas que sabem disso e pessoas que não sabem, e ainda existem aquelas que relutam contra essa verdade e que lutam e dificultam a entrada das pessoas no reino da paz, no reino de Deus. Por isso, um dos ais de Jesus era justamente: ai de vós, religiosos, que não entram na alegria e na paz do reino de Deus e ainda dificultam a entrada daqueles que estão entrando. Que Deus possa te abençoar e te ajudar a não se tornar uma pessoa mesquinha desse tipo, mas que seja alguém que cresça em humildade na medida que se aproxima do conhecimento e da vontade de Deus. Porque é isso que nosso Deus quer. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau.